Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 193. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Hoje de número 193. É isso aí. Bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes hoje aqui, né, no nosso encontro. E vamos começar a nossa tarefa de hoje, né? Vamos começar a tarefa de hoje. Muito bem. Devemos dizer que o nome desse encontro aqui, desse programa, chama-se Projeto Iniciação. Repetindo, o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, né? Então, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base desse programa são duas bases importantes: os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do professor, nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Veja só que importantíssimo a missão que tem o brasileiro, né? A elite brasileira de fazer para o surgimento da nova civilização. Muito bem. Então, devemos, para esse caminho, para que seja feito esse caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Os mestres afirmam isso. É necessário que as pessoas se filiem a uma escola iniciática, porque aí fica mais fácil. Ela obtém os ensinamentos diretamente das fontes, etc., né? E evita qualquer perturbação no seu conhecimento. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos aqueles que queiram participar, que participem da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como é que eu faço para me contactar com a Sociedade Brasileira de Eubiose? Muito simples. É só entrar com uma ferramenta de busca na internet, colocar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Muito bem. No site da Eubiose tem um botãozinho lá. Um botãozinho, justamente, está escrito assim, onde estamos? Mais ou menos isso, né? A pessoa clica lá e, imediatamente, ela vai entrar, vai receber informações a respeito de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Verdade? Então, lá é solicitado assim, dê o seu nome e a cidade onde você mora. Então, a pessoa lá cita o nome e a cidade onde mora. E, imediatamente, vem a resposta pelo site, né? Indicando qual é o departamento mais próximo da sua cidade. Ou pode ser que seja na sua cidade mesmo, né? Então, se coincidir isso, de a pessoa morar na cidade de um departamento, ou próximo ao departamento, e ela possa se locomover, ela pode, então, fazer a sua inscrição para iniciar o grau peregrino. É o primeiro grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando-se 5, a pessoa, então, tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem? Então, é só entrar em contato. O site dá a informação do departamento, na sua cidade ou próximo à sua cidade, dá o site, o endereço, o telefone, todas as informações necessárias. A pessoa liga, entra em contato, pelo meio mais melhor lhe convier, e faz a sua inscrição para o grau peregrino. Nós devemos dizer o seguinte, que o grau peregrino já deve ter começado em todo o Brasil em janeiro, né? E outros departamentos começam em fevereiro, cada departamento tem uma época uma hora específica para começar o peregrino. Isso a pessoa entra em contato e vê na sua cidade, ou próximo à sua cidade, e pode fazer a inscrição. Se por acaso o departamento não estiver na sua cidade, ou o irmão morar longe do departamento, dificultando, então, a sua presença,
dizemos o seguinte, é muito importante, é muito melhor a aula presencial, participar de aulas presenciais. Mas, se isso não for possível, a pessoa pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Então, mesmo assim, ela entra em contato com o departamento, demonstra a sua vontade de iniciar o curso e depois, feita a inscrição, ela vai receber as aulas pela internet. Pronto, aí está. Então, aí a sequência ela vai seguindo, o departamento vai dando informações para ela à medida que o tempo passa. Tudo bem? Então, sempre lembrando, né, que uma vez que a pessoa entra passa a fazer parte como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Biose. É isso? A gente tem um termo que é nosso, né? A pessoa faz parte da série interna. Série interna. Sendo da série interna, então ela pode assistir todas as palestras internas e externas, participar de reuniões todas internas e externas, pode participar de ritualísticas, é muito importante, as ritualísticas, e mais do que nunca, importantíssimo, ela tem o direito de ler as cartas de revelação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Um conhecimento profundíssimo, né? Então, esses ensinamentos que o professor deixou escrito, simplesmente faz parte desse processo que nós chamamos projeto iniciação. A iniciação, o autoconhecimento. Tudo bem? Então, está as informações necessárias para todos, né? Então, tudo bem. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Vamos continuar nossos estudos, seguindo sempre a linha do nosso mestre e professor Henrique de Souza, né? A gente vai mostrando os ensinamentos dele e fazendo os devidos comentários, né, necessários para o perfeito entendimento, né? Então, nós paramos num ponto em que eu vou fazer uma breve início, né, desse tema, né, dizendo o seguinte, que no decorrer da quarta raça-mãe Atlante, as características da raça humana, né, se fixaram de modo muito mais positivo. Então, o início da raça tipicamente humana foi justamente na raça lemuriana. Em meados da raça lemuriana, o que aconteceu? A raça lemuriana, que era uma raça animal, recebeu a ativação da tríade superior. Ativando a tríade superior, então, consideramos que a raça lemuriana tornou-se uma raça humana. De animal, passou a ser uma raça humana. Mas a ativação da tríade ocorreu, mas depois da raça lemuriana surgiu a raça Atlante. Então, por isso que é dito que no decorrer da raça Atlante, todas as características que foram liberadas para o ser humano tornaram-se mais positivas, né? Donde se chamou a raça Atlante de raça equilibrante, especificamente por separar as anteriores das três posteriores, pois, como já se disse, uma ronda inteira se compõe de 7 raças-mães. Então, uma ronda inteira no nosso sistema evolutivo tem 7 raças-mães. Então, nós tivemos 2 anteriores, primeira e a segunda, que não foram raças humanas. A terceira raça lemuriana, ela foi metade animal, metade humana. Em meados da raça lemuriana, que houve a ativação da tríade superior. Depois, então, teve a quarta raça-mãe, que é a raça equilibrante, né? Depois da raça-mãe, surgiu a raça que é a nossa atual, a raça ariana. E, futuramente, já está aparecendo, começando a aparecer as sementes da 6ª raça-mãe e da 7ª raça-mãe. Então, a gente pode perceber, por isso que é dito que a quarta raça-mãe, a Atlante, é a raça equilibrante, porque tiveram 3 raças anteriores e 3 raças posteriores. Então, ela está no meio, é a raça equilibrante. Isso é muito bom, importante essa posição, não é isso? Dessa atividade antropogênica, né, da raça Atlante. Fixado Manas inferior na quarta raça-mãe, deu-se justamente a fixação do Manas inferior. A nossa raça ariana está desenvolvendo com mais intensidade justamente o mental superior. Mas na quarta raça-mãe deu-se completamente o desenvolvimento do mental inferior, né? O mental concreto. Então, fixado o Manas inferior da quarta raça-mãe, ou raça equilibrante, cabe à quinta, ou a nossa raça, a raça ária, desenvolver o princípio seguinte
ou mental superior e seu dirigente. Maneira simbólica de dizer Buda Mercúrio, que envolve muita coisa conhecida em astrologia. E outros ramos da ciência oculta têm por missão, a raça tem por missão ativar esse desenvolvimento, atuando no campo mental. Sob a influência de Mercúrio, nascem todos os seres superiores. Muito bem. Falando em raça ária, não podemos deixar de considerar algo, né, que só a ignorância dos grandes mistérios da antropogênese justifica. Falar-se em arianismo para enquadrar-se nele excepcionalmente uma simples subraça, a quinta ou germânica. Então, nós vimos no segundo, no século anterior, né, de 1900 a 2000, nós tivemos a Segunda Guerra, né, e houve lá uma difusão do conhecimento da existência de uma raça germânica, né, ariana. Então, na verdade, não é simplesmente isso, né? Mas, na verdade, a nossa quinta raça-mãe é a teutônica, né? Quinta sub-raça, né? A teutônica ou a germânica, né? Germânica significa germânica, quer dizer, germe da mente. Então, é isso aí. Então, a nossa observação deve ser com referência à quinta sub-raça teutônica, né? Muito bem. Além de arianas, serem todas as demais sub-raças até hoje derivadas do mesmo tronco, ainda há as duas últimas sub-raças, com suas ramas e famílias, a aparecer, como já dissemos, nas duas Américas, as quais cabe terminar o grande ciclo ariano, desenvolvendo todas as características da grande raça-mãe, que serão transmitidas milênios mais tarde às duas raças finalizadoras da ronda atual. Então, nós estamos na quinta sub-raça, né? E temos aí surgimento de mais duas sub-raças existentes dentro dela mesma, que são os germes futuros justamente da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. O nosso mestre diz que esse processo está em andamento, está para surgimento no Brasil, inicialmente no Brasil. Né? Muito bem? Então, isso é muito interessante. Né? Dos termos ário, ária, ares, ariel, etc., nasceu a fase filho de Ariadne, empregado nos casos de difícil solução, e que, para os resolver, se tem que agir como quem? Para desenvolver ou desenrolar um novelo ou carretel, tenha de procurar a ponta do respectivo fio. Então, aí, é citado aqui como referência, né, o fio de Ariadne, né, justamente, isso faz parte da mitologia grega, né, o fio de Ariadne. De fato, a raça ária, como vimos, é a que desenvolve o mental superior. Essa é a missão da raça ária, a raça ariana, desenvolver o mental superior completamente. Veja bem, poucos ainda desenvolveram no planeta Terra, né, o mental superior. Vamos dizer assim, temos assim, se nós dividirmos o mental superior em três etapas, nós devemos dizer que apenas alguns desenvolveram a parte inferior desse mental, mas tem que desenvolver a parte superior e a outra mais superior ainda, das três, né? Então, poucos desenvolveram, mas no futuro, a raça ariana tem por missão desenvolver completamente o mental superior. Né? Muito bem? De fato, a raça ária, como vimos, é a que desenvolve o mental superior, donde a mônada, como a de um novelo, a desenrolar, deverá tirar o fio, aquele fio de Sutratma, de que já falamos em outros lugares, que a ligará a Budi e a Atman, os mais elevados estados de consciência, a predominar nas duas derradeiras raças-mães, a fim de que possa atingir nessas rondas o máximo da sua evolução. Então, à medida que a raça ariana vai desenvolver o mental superior, né, o mental superior constitui assim, podemos exemplificar num triângulo. Né? Num dos versos do triângulo, nós temos o mental superior. No outro verso, Budi, né? A consciência búdica. E em cima, a Atman, que é a consciência crística.
À medida que se desenvolve o mental superior, automaticamente, em paralelo, o Budi vai sendo desenvolvido também. Os dois vão sendo desenvolvidos. Isso é importante. Não é assim, desenvolve o mental superior, depois desenvolve o Budi. Não. Os dois vão se desenvolvendo em paralelo. O mental superior com o Budi. Isso aí vai elevando a consciência humana em direção de Atman. Quando atinge Atman, atinge a consciência crística. Então, o indivíduo torna-se um adepto. Perfeito? Aí o adeptado. Quando atinge a consciência crística, o indivíduo tem perfeitamente desenvolvido essa tríade, né? Mental superior, Budi, que é o campo da intuição, e Atman, que é o campo justamente do Cristo, né? O campo da contemplação. O campo da contemplação. Então, no mental, a gente raciocina, pensa de maneira superior. Em Budi, no nível búdico, nós podemos, evidentemente, ver as coisas de maneira diferente, através da intuição. E no plano superior, lá em cima, em Atman, no Cristo interno, o ser humano, quando atinge esse grau de adeptado, ele tem a possibilidade da contemplação. Então, olha que interessante. Ele já não contempla mais as coisas externas, ele contempla a si mesmo. Porque Jesus falou, vós sois deuses. Atingir esse nível átmico, o indivíduo atinge o máximo do nosso ciclo de atingir o autoconhecimento. Por isso que o nome é autoconhecimento. O indivíduo conhece o universo conhecendo a si mesmo. Por isso que num templo antigo da Grécia, né, em Patmos, eu esqueci o nome da cidade agora, existia um templo no Antigo Egito em que no frontispício estava escrito assim, conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Conhecendo a nós mesmos, conhecendo o Deus interno que existe em nós, nós conhecemos os deuses do universo. Então, isso é muito importante. Olha só o caminho da raça ária, né? Nesse sentido, passando pela sexta raça-mãe, sétima raça-mãe e atingindo um nível muito superior do seu entendimento. Né? Muito bem. Então, aqui está. A velha Índia foi outrora considerada como Aryavarta. A Índia era conhecida como Aryavarta, ou Terra dos Ários. Nome ainda hoje dado ao norte da Índia. Né? O norte da Índia é chamado de Ário. Justamente por ali prevalecer a semente ou origem da quinta raça. Pois foi no planalto do Tibete que o Manu Vaisvasvata escolheu, dentre as sementes atlantes, a elite, os eleitos, a fina flor, como se diria hoje, aqueles que iriam originar a futura raça quinta ou raça ária em franco desenvolvimento. Então, o Manu Vaisvasvata, exemplificando, em uma linguagem bastante resumida, sintética, da quinta raça mãe, da quinta sub-raça mãe Atlante, ele tirou uma elite, levou para o planalto do Pamir, e de lá, então, ele desenvolveu todo esse processo da raça, isso há 1 milhão de anos. Depois, num determinado momento, essa raça que se fixou no planalto do Pamir, cruzou o Himalaia, passou pelo Himalaia, para o outro lado, e espalhou-se pela Índia. Então, aí começou a Índia, né? Verdadeiramente como nós conhecemos pela história hoje. Né? História, vamos dizer assim, transcendental. Né? Antes, na Índia, existiam ainda seres provindos do cataclismo da raça anterior. Né? Da raça anterior. Eles vieram para a Índia e depois, como a raça ária era mais superior, a raça ária dominou. E começou, então, o processo de desenvolvimento da raça ariana, como nós conhecemos hoje. Né? Muito bem. Quanto às duas raças futuras, na presente ronda, sairão, respectivamente, da sexta e sétima sub-raças árias. Veja bem, as duas futuras raças, sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, vai surgir justamente de duas sub-raças, a sexta sub-raça e a sétima sub-raça da raça ariana. E isso está em desenvolvimento no Brasil. Olha que importante. O nosso mestre deixou isso esclarecido. Essas duas sub-raças que darão origem à sexta raça-mãe e à sétima raça-mãe, as sementes, estão se desenvolvendo no Brasil. Então, para que o advento dessa última, foi criada a Sociedade Teosófica Brasileira, na época, hoje
Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Como todos já estão fartos de saber, até fora do país, através de nossos artigos, mensagens, conferências, etc., sem falar em seu órgão oficial, a revista Dharana. Isso, na época, o nosso mestre dizia que fazemos chegar às mãos dos quantos, principalmente no continente americano, têm obrigação de se interessar por um assunto de tal magnitude. Devo dizer, então, o nosso mestre, justamente, depois da fundação material da obra, né, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, ele começou a publicação da revista Dharana. Aliás, quem entrar na internet, pode entrar na internet por lá, revista Dharana. Vocês vão encontrar a revista Dharana, que é publicada hoje em dia, de modo pela internet, né? pela eubiose, e também vão encontrar um determinado ponto de pesquisa, um site lá, em que tem todas as revistas, desde 1924 até 1975, se não me engano. Todas as revistas estão lá. Tem muito assunto para ser estudado lá. Desde 1924, desde 1925. 24 foi a fundação da Sociedade da Eubiose na forma material. Né? Desde 1925 até 1976. Tem uma quantidade enorme. Pode procurar na internet que vocês vão achar. Né? Então, a revista Dharana, e hoje a revista Dharana continua publicando, mais de forma pela internet, né? E tem a obrigação de se interessar por assuntos de tal magnitude. Né? Muito bem. Tão diferente está, pois, de nós, o aparecimento das duas raças, cujos continentes ainda hoje permanecem ocultos pelas massas d'água dos grandes oceanos, que ridículos se nos afiguram todos esses astrônomos, cientistas, ou mesmo profetas, quando solenemente anunciam que o mundo vai acabar, fixando datas mais ou menos próximas. O mundo deve realmente acabar, visto estará sujeito, como tudo que é manifestado, à lei da evolução, que implica em transformação. Só o imanifestado é imutável e eterno, mas os milênios que nos separam desse notável acontecimento são tantos que bem podemos dar-lhe o nome de eternidade. Então, o entendimento de todos os processos de evolução é realmente difícil. É muito difícil. Tão difícil é um mistério. Tanto que a própria HPB nos fala que entender o porquê o imanifestado deu origem ao manifestado é o grande mistério que todos devem saber. Não só nós humanos, mas todas aquelas consciências que vivem no sistema solar e na galáxia, Via Láctea, em todas as galáxias do universo. Né? Então, é o grande mistério universal. Né? Isso é a nossa Helena Blavatsky deixou isso bem claro para todos nós. Bom, quanto ao termo Manu, é muito importante a gente continuar a verificar a natureza desse termo Manu, é muito extenso. Né? Não tem, como dissemos, apenas o sentido de chefe ou guia de um povo. Então, o Manu não tem apenas o significado de chefe ou guia de um povo, raça ou etc., mas, principalmente, o de inteligência, que preside a um ciclo de evolução. Ronda, globo, raça. Então, o ciclo de evolução contido numa ronda, num globo, numa raça, tem sempre como uma entidade dirigente um Manu. Um Manu, né? No grego, o termo que melhor define é éon, que lido anagramaticamente nos dá Noé bíblico. Então, éon, lido ao contrário da Noé, é o Noé bíblico, né? Salvo em uma arca ou barca com a sua família. Palavra esta família, que, contrariamente à errônea interpretação, se relaciona com um ramo racial. Então, o próprio Noé bíblico, isso tem de forma assim, bastante interessante, né? A Bíblia cita a Arca de Noé, que ele reuniu, ele e a sua família, né? Reuniu sob o comando de Deus, reuniu um casal de cada espécie, etc., para que depois do dilúvio ele pudesse realmente reconstruir a Terra.
É claro, agora, vendo no sentido exato do termo da coisa, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que a arca significa agartha. Arca quer dizer agartha. Agora a gente entende com profundidade. E em agartha está todas as sementes que dão origem a todas as raças. Animais, digo, né? E humanas também. A semente está lá, é guardada, como se fosse um almoxarifado cósmico. Então, é claro que quando na Bíblia é dito a arca de Noé, nós devemos significar agartha. Então, a agartha entrou nesse processo de repovoamento do mundo após o dilúvio. Né? É assim que a gente entende de maneira muito mais profunda. Né? Muito bem. Então, aqui, veja bem. Veja bem, se a essa interpretação da palavra família juntarmos o significado do termo grego éon, manifestação da divindade na Terra, e tivermos que a arca ou barca são nomes usados para designar lugares em cuja sombra benfazeja se acolhe a sabedoria divina, teremos, talvez compreendido, que Manu é aquele em cujas mãos, Manu, manos, essa sabedoria se encontra, ou aqui representa na Terra em determinado ciclo raço. Aliás, o próprio termo mão vem de Manu, né? Manusear. Olha só, em português, né? Manusear. A gente manuseia, a gente trata alguma coisa com as nossas mãos. Manu, né? Então, veja bem, interessante, né? Veja bem a origem dos termos, do termo Manu, né? Vale a oportunidade para que discorramos um pouco sobre esse novo termo, arca, que acaba de saltar aqui na nossa apresentação. Né? Então, aí vai falar, então, da arca, agartha, como o nosso mestre deixou isso bem claro nos seus ensinamentos. Muito bem. A escola budista do norte da Índia se dá o nome de Mahayana, ou grande barca. A escola Mahayana é designada de grande barca. E a do sul, Hinayana, é chamada pequena barca. Então, na Índia tem duas correntes nesse pensamento. Né? A Mahayana, a grande barca, e o Hinayana, a pequena barca. Barca da salvação era o nome que os egípcios davam à barca que conduzia Osíris, o vitorioso, através do mar da serenidade. O Egito também tinha essa noção da barca, ou seja, de um país para o outro, isto é, do mundo humano para o mundo espiritual. Então, os egípcios usavam esse termo, né? A barca da salvação. Nessas fontes foi a igreja buscar a sua barca de São Pedro. A igreja também buscou nesses termos essa denominação que ela chama a barca de São Pedro. Salvação, redenção, etc., completam e esclarece o sentido do termo que estamos avaliando. Né? Se admitirmos, pois, como real, sem nenhum sentido oculto, a barca de Noé, salvando-se com sua família, povo ou ramo racial, nós teremos que dela se serviu para se transportar de um país para o outro, como fazia Osíris na sua barca da salvação. Né? E a tradição nos diz que esse país, para onde se dirigia, era subterrâneo e tinha, como ainda hoje tem, um nome singularmente parecido com o de barca, ou seja, Agatha. Aí o nosso mestre faz essa correlação do nome barca com Agartha. Claro, veja bem, na Bíblia ela deve ser entendida de uma maneira profunda, porque a Bíblia foi escrita de maneira figurada. Então, o nosso mestre deixa isso bem claro nas suas revelações. Né? O nosso mestre diz que existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Então, a letra é uma coisa, mas nós temos que ler pela letra e entender o que fica por trás da letra. Aí temos o espírito que vivifica. Perfeito? A religião normalmente pega o símbolo. A religião, de maneira profana, ela pega o símbolo e se baseia no símbolo simplesmente. Mas, para quem está no processo de iniciação, deve não somente ficar no símbolo, deve ver o que está por trás do símbolo, decodificar aquele pensamento
e, evidentemente, entender o que fica por trás dele. Né? Tudo bem? Esse país, então, como se vê, arca ou barca teve um sentido muito mais profundo, que a lei ainda não permitiu totalmente desvendar. Olha só. Né? Esse país de Agartha é por muitos denominado Shambhala, e outras escrituras o descrevem como uma ilha imperecível, que nenhum cataclisma pode destruir. Então Agartha é chamada muitas vezes de Shambhala, e chamada também de uma ilha imperecível, que nenhum cataclisma pode destruir. Nesse caso, ele será o país dos homens representativos, Mahatmas, gênios ou Jinas, o que nos recorda a antiga interpretação por nós dada, professor, né, ao nome da privilegiada Jeanne d'Arc, que antes os milagres, fenômenos, aliás, naturalíssimos, por estarem dentro das leis naturais, pouco importa ser desconhecida da ciência. Por ela realizadas, nos denuncia a sua origem, devendo por isso chamar-se Gina da Arca, da barca ou de Agartha. Então, o nosso mestre diz, Jeanne d'Arc, Joana d'Arc, ou Jeanne d'Arc, na verdade é Gina da Arca. Então, d'Arc significa arca. E Jeanne, Gina. Então, Gina é um Gina da Arca. Por isso que ela veio com essa missão fabulosa que ela fez. Né? Então, justamente, ela faz parte dessa barca de Agartha. Né? E também aqui o nosso mestre faz essa observação, né? Que a interpretação que ela faz. A Jeanne d'Arc produzia fenômenos, o nosso mestre diz, aliás, naturalíssimos, por estarem dentro das leis naturais. Olha o que o nosso mestre fala. Né? Aqueles milagres que ela fazia eram naturalíssimos, por estarem dentro das leis naturais. A mesma coisa Jesus. Isso é muito importante a gente entender. Né? Normalmente na religião entende o milagre como se fosse algo diferente da lei. Aí ele faz uma derrogação da lei. Não é isso. Todos esses seres que usam magia, né, com a ciência celestial para produzir os ditos milagres, na verdade eles fazem processos que estão dentro das leis naturais. Né? Tanto que Jesus ele disse, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, na verdade, então, não existem milagres, como nós entendemos. Existem, sim, seres que têm uma alta consciência e usam as leis naturais, como elas existem, para produzirem fenômenos muito interessantes. Né? Fenômenos, assim, muito naturais, mas que, para nós, despertam em nós uma sensação de milagre. Né? Tudo bem? Então, está. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Que isso não espante as pessoas. Jeanne d'Arc, Joana d'Arc, apesar do testemunho de sua família oficial, podia, como a tantos outros tem acontecido, provir desse lugar, substituindo no berço outra criança da mesma idade. Então aí, nosso mestre lhe dá uma ideia, talvez uma troca. Né? Uma criança nasceu, e Gina de Agartha, ou Joana d'Arc, essa consciência veio e foi trocada, essa criança foi trocada. Assim o nosso mestre fala. Né? E isso nos faz lembrar ainda aquela interessante passagem da vida do atual Papa, ex-cardeal Pacelli, né? Cujo advento ao trono pontificial nós anunciamos, nosso professor fala, com 2 anos de antecedência. O mestre anunciou 2 anos de antecedência, né? Onde se diz que logo após seu nascimento foi levado por sua família a uma creche, onde em seguida o retiraram. O Papa, no tempo do professor. Né? Qual a razão do semelhante procedimento? Quem nos garante que a criança levada à creche era a mesma que dela saiu? Então, nós somos dessa ideia, né? Que o próprio cardeal Pacelli, que depois se tornou-se o Papa, ele podia ter trocado por esse evento que deu, né? Eles terem ido numa creche, né? Foi levado por sua família numa creche e logo em seguida retiraram, né? Então, o nosso mestre pergunta assim, quem nos garante que a criança levada à creche era a mesma que dela saiu? Então, nosso mestre diz também esse evento, né, da troca. Isso acontece, né? A troca. Sobe uma consciência agartina e a troca com a consciência
humana no corpo. Né? Então, aí está a questão das trocas. Né? Isso ocorre com bastante frequência na humanidade, as trocas. Né? Muito bem. Estudai, então, o assunto do professor continua assim. Estudai as lendas escandinavas, de que se serviu o próprio Wagner para criar a sua genial tetralogia. E lá vereis que desse mesmo país, ali denominado Montsalvat, veio Lohengrin, de Xuan, Lohan, Suan, Cisne, Gin ou Gina, na sua gôndola ou barca, arrastada por um cisne branco para se encontrar com Elsa. Aí ele está citando exatamente o próprio Wagner, né, nas suas obras. Né? Ele cita esses determinados. O Wagner entra nesse conhecimento, né, dos mundos internos. Assim, então, o professor faz essa observação muito importante. Né? Refere-se ainda essa misteriosa terra à lenda do rei Arthur, nome que, lido anagramaticamente, é Sutra. Artus, lido Artus, que é o nome de Arthur, né? Lido anagramaticamente, ao contrário, fica Sutra. Palavra sânscrita que significa fio de ouro, aquele que liga o ego da consciência imortal à mônada. Né? Então, aí está essa indicação do mestre muito importante. Né? Numa barca que conduz o rei mortalmente ferido, se despede ele do seu amigo Bedivere, que, por sua vez, nos faz lembrar de Beloved, porque é também conhecido o mesmo país, dizendo-lhe: adeus, meu fiel e valoroso guerreiro. Longo é o caminho a percorrer para atingir a ilha santa de Avalon, ou Ava, antepassado, de onde vinha o nosso avô, Ilon, Lohan, Chohan, a que nos referimos, aquela onde não cai granizo, nem chove, nem existe neve, que não admira tratando-se de um país subterrâneo, e onde eu serei curado das grandes feridas que recebi na batalha. Assim falou o rei Arthur. A batalha nos campos de Kurukshetra, que é a própria vida de que nos fala o Bhagavad Gita, batalha em que todos nós, sem exceção alguma, tomamos parte. A grande batalha. Né? Então, aqui nessa citação, é citado, então, que o rei Arthur ferido, levado para os mundos internos para curar as suas chagas. Avalon. Realmente em Avalon. As lendas, olha só que importante que o nosso mestre nos indica, hein? As lendas e tradições de todos os países estão cheias de referências a esse lugar, ao país sagrado. Principalmente quando ligadas a ciclos raciais, como que nos é revelado pela lenda do Noé bíblico. Agartha, ele está se falando. Reprodução de todas elas, ou de Moisés, o salvo das águas, ou melhor, de um cataclismo ou maremoto como aquele que destruiu Atlântida, hoje em grande parte no fundo das águas. Entre nossos silvícolas, como vestígios de várias civilizações, inclusive a Atlântida, existem lendas que aludem a esse dilúvio que aconteceu em Atlântida. Existem as lendas nossas dos indígenas, muitas vezes traçam esse paralelo. Né? Dela nos fala José de Alencar, no seu romance O Guarani, ao referir-se a Tamandaré. O nosso mestre vai pegar lá José de Alencar. Olha só, um escritor, hein? Famoso escritor. José de Alencar, na sua obra O Guarani, veja só o que não é descrito. Né? Tamandaré, segundo Batista Caetano, provém do tupi Tabamoindaré, aquele que fundou um povo, repovoador, etc. Significação perfeitamente igual à do termo sânscrito Manu. Olha só. Para outros, Tamandaré deriva de Tamandaré, depois da volta, ou seja, aquele que vem depois da catástrofe. Então, no indígena, Tamandaré, aquele que vem depois da catástrofe, para repovoar a terra, ou a região onde, por determinação da lei, deve espalhar a nova semente, escolhendo entre os eleitos aqueles que mais se distinguiram no ramo anterior.
Outro não é o sentido de todos esses étimos, a que tão extensamente nos vamos nos referindo. Então, a lei espalha as sementes, escolhendo entre os eleitos de uma raça, não uma super-raça, para dar origem à nova raça. É sempre assim. Uma raça evolui. Nós temos 3 raças humanas, né? Que se sucederam, né? Então, da terceira raça mãe foi tirada uma elite para formar a raça Atlante. Depois da raça Atlante foi tirada uma elite para formar a raça ariana. E é sempre assim. E da raça ariana, uma elite vai ser retirada para formar a nova civilização e as novas raças. Veja bem, olha só, da raça ariana será retirada uma elite para formar a nova civilização e dar origem às novas raças. Sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. Tudo se encaixa. Veja bem, a história é contínua, tem uma perfeita conexão de fatos de raça para raça. Isso é muito importante, né? Então, a própria locução Machu Picchu, como é conhecida a cordilheira próxima à cidade de Cusco, no Peru, poderia ser considerada como corruptela inca das palavras sânscritas Manu e Pitri. Então, o nosso mestre faz essa correlação, né? Machu Picchu é uma corruptela, é uma derivação de Manu e Pitri. Olha que interessante. Machu Picchu, uma derivação dos termos Manu e Pitri. Olha que o mestre nos ensina, né? O que nos daria Manu pai de um ciclo. A verdade, porém, é que ela exprime o homem peixe, saído do mar. Visto o termo pício, deixar bem claro, ter a mesma origem de piscus, piscis ou peixe. O cognome de salvo das águas, dado a Moisés, confirma a nossa hipótese. Veja bem, olha que interessante que o nosso mestre fala, nos ensina, né? Justamente dado a conexão que existe entre as raças, né? Veja bem, os termos podem ter variações, ligeiras variações, mas o significado é único, permanece constante. É uma coisa muito importante, né? Então, quanto à lenda inca pertinente aos 12 Manus, de sua primeira dinastia, Manco Cápac e Mama Coya, Manco Cápac e Mama Coya, a lenda inca, dos quais o homem ensinava na cidade alta, enquanto a mulher ensinava na cidade baixa, não tem a interpretação que à primeira vista pode parecer, e sim a de que o homem, ensinando as coisas do mental, se dirigia à parte superior do corpo humano, e a mulher ministrava conhecimentos inferiores referentes à vida doméstica. E quantas funções lhe dizem respeito, inclusive tudo quanto se relaciona com a questão sexual, e, portanto, conhecimentos baixos em relação aos dados pelo homem, mas nem por isso menos distintos do que aqueles perfeitamente de acordo com a sua nobre função de mãe e esposa. É interessante essa relação que ele fala, né? Justamente esses dois seres, né, dentro da história inca, né? Manco Cápac e Mama Coya, né? Manco Cápac ensinando as coisas de cima, né? E Mama Coya ensinando as coisas de baixo. É interessante, né? É claro que Manco Cápac dando a noção da inter-relação do homem com a sua sociedade. E Mama Coya, que era a mulher, ensinando a questão da família, né? Como dirigir a família, constituição da família, etc. Isso é muito importante, justamente para originar todo esse processo do conhecimento dos incas, né? Quão diferente, digamos, de passagem é o que vemos nessa decadente período racial. Olha só a observação que o nosso mestre faz, hein? Quão diferente, digamos, de passagem é o que vemos nesse decadente período racial. Que ensinamentos, mesmo na cidade baixa do mundo, no mundo dos nossos sentimentos e das paixões, podem ministrar essas mulheres nos nossos desgraçados dias. O nosso mestre é muito forte na sua visão, né? Empolgadas pela ânsia de imitar os homens no que eles têm de mais inferior, dominadas pelo doentio desejo de se transformar na ridícula caricatura dos homens, que, por sua vez, já não passam de sombra dos seus avós, que lições de nobreza, de dignidade, de respeito por si mesmas, de amor e abnegação podem elas dar às gerações a que são confiados os destinos da pátria? O nosso mestre dá isso. Veja, entendendo bem essa definição, veja bem,
A questão da mulher não é copiar o homem, não. A mulher tem uma missão maravilhosa, é justamente ser veículo da mãe divina. Mulher é veículo da mãe divina. Todo indivíduo, olha, isso aí, vamos explicar mais. Todo ser que nasce na função feminina, ele está em ligação com a mãe divina. Ele sabe que nós podemos nascer homens e mulheres, mas nós não somos homens e mulheres. Nós estamos, na nossa consciência superior, cósmica, nós não somos homens nem mulheres. Mas na existência humana, nós, periodicamente, somos homens ou mulheres. Mas os homens servem para dirigir a sociedade, fazer uma série de coisas, né? Infelizmente, guerras, né? E as mulheres têm essa missão de trazer a consciência da mãe divina justamente para a estruturação da família, estruturação da sociedade e assim por diante. Veja só a importância da mulher nesse trabalho. Né? O nosso mestre revela essa importância de maneira magnífica. Né? Com que nome pode ser classificado esse ser que usa monóculo, bebe misturas tenebrosas dos mais inverossímeis e venenosos ingredientes, ostenta negligentemente cigarros fumegantes no canto da boca, sangrenta de ruge, borra de negro, os cílios frisados, e substitui as sobrancelhas naturais por longos e arqueados arabescos que mais parecem tis, sobrepostos a palavras tais como sensação, ilusão, paixão, mas que na realidade inspiram compaixão a quem os contemplam. Bom, aí o mestre deu uma... Eu não sei a que o nosso mestre se referia, né? Se referia a alguém da época dele que usava um monóculo, aí precisamos estudar para ver quem é esse indivíduo. Esse é o decadente e mal desenhado perfil da descendente daquele ser superior, que na cidade baixa dos Incas, como Mamacoia, e em todas as cidades antigas, com outros nomes, dedicava-se às nobilíssimas funções de mãe e à difusão de sentimentos, que a dignificam e a honravam. Era uma mulher, mãe e mestre das raças. Como Manu homem, segundo a própria Bíblia, era semente de Deus. Pois lá se diz no Êxodo, e a casa, povo de Israel, depois que se alimentou com maná, mente, chamou man, equivalente a semente de mostarda ou cilantro branco, e o seu sabor ao da flor farinha e mel, com esse mesmo mel que é a ambrósia dos deuses, sabedoria divina ou teosofia. Aí o nosso mestre faz uma comunicação bastante interessante, evocando a Bíblia. Esse cilantro branco é o mesmo fruto do pensamento a que se alude em diversas parábolas de Jesus, Mateus 13, Marcos, Lucas, etc. No dizer dos Upanishads, assim como o grão de sal desaparece, dissolvendo-se na água, que deixa salgada, assim também o grande todo, pensamento divino ou mente cósmico, na plenitude do conhecimento, desaparece e se funde em todos os seres, deixando como vestígio da sua manifestação a mente concreta, que passa a constituir em cada um o cilantro branco, o grão de mostarda, a ideia individual em luta para se tornar coletiva e encher o mundo, tal como faria qualquer semente livre para manifestar suas propriedades de expansão. Foi essa a razão que a Sociedade Teosófica Brasileira, isso no passado, né, na sua missão de espalhar a prodigiosa semente, destinada a germinar e produzir os bons frutos de uma nova civilização, portadora de melhores dias para o mundo, teve que adotar o lema Spes Messes in Semine, ou a esperança da colheita está na semente. Então, veja bem, esse tema, esse lema da Sociedade Brasileira de Biose, Spes Messes in Semine, ou a semente da colheita está na semente, ela repete esse processo justamente da evolução das raças. E nós vimos, né? Já falamos isso, né? Que os manus colheitas, tiram das raças que estão desaparecendo as sementes, ou as elites, tiram as elites necessárias para a formação de uma nova raça superior. É assim esse processo. Então, cada raça fornece sementes para as raças que vêm a seguir. E isso é função também da nossa raça ariana, né? Fornecer sementes para a formação da 6ª raça-mãe, 7ª raça-mãe. E muito mais agora, nesse terceiro milênio, quando a nossa raça, a 5ª raça-mãe, está com esta
esse trabalho extraordinário de justamente transformar o planeta e formar uma nova civilização, né? Isso o Messi sempre bateu nessa tecla, muito importante. O mesmo termo Messi, colheita, significando em sentido figurado a aquisição, conquista, etc., provém do latino Messias. Olha só que interessante, né? O que deu o mies espanhol, o Messi latino e o mês do francês antigo. E aplica-se, portanto, a um trabalho messiânico, manúsico, manásico, palavras derivadas, por sua vez, de manas, manu, pensador, etc. Veja bem a conexão que o Messi faz, né? Entre Messi, né? Espécie Messi semine, ligado com Messias, né? E várias conexões. Veja bem, nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Até nas línguas tem sempre raízes que vão originando novas palavras, mas conservam aquele sentido inicial. E se cada homem, sem exceção alguma, é um Messias, no trabalho de realizar qualquer colheita ou cumprir determinada missão, muito mais tal termo se aplica à obra em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, no tempo, agora Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada justamente para escolher as mônadas que serão as sementes das novas raças. Então, é isso aí. Esse é o trabalho. O trabalho hoje, no terceiro milênio, foqueiro no terceiro milênio, é justamente pegar as sementes para realizar a formação das novas raças. Mas nada se perde. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqueles que não forem escolhidos como sementes vão ser jogados para outros ciclos evolutivos para que reiniciem, se recuperem e alcancem novamente um estágio superior. Nada se perde. Aí é o Deus, não? Deus é amor e perdão. Deus não castiga nem pune. Deus dá sempre oportunidade de redenção do indivíduo, de recuperação. Tanto que o próprio Espiritismo nos fala, né? Que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Exatamente aquilo como a Eubiose prega, né? Através dos ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Veja só que interessante, né? O povo hebreu, na sua expressão manhu, se referia ao maná caído do céu. O maná, né? Ou seja, ao precioso fruto da sabedoria provinda do céu, ou sabedoria dos deuses, teosofia, que Moisés lhe oferecia, e jamais a grosseira interpretação dada a todos por nós, pela igreja, quando diz, né? Aí ele dá um termo em latim, eu não vou repetir o termo em latim, mas não adiantaria, né? Não vou falar o termo latim, que é muito longo, né? De fato, por ignorarem tal coisa, e todo sofrimento humano deriva dessa ignorância ou falta de conhecimento divino superior. O verdadeiro maná caído do céu é que surge a necessidade de se alimentarem ou provarem do precioso fruto, desse fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, da sabedoria e da ignorância, colocado no Éden ou paraíso terrestre. É claro que o maná, o pão vindo do céu, né? O maná vindo dos céus, na verdade, é justamente a semente caída, né? A orientação vinda dos céus. Né? Então, e que é interpretado na forma de pão. Do pão. O próprio Jesus se referiu a isso, né? Ele se chamou o pão da vida. Né? Então, o pão da vida. Então, o pão é relacionado com a sabedoria, né? Dado como o veículo da sabedoria. Né? Mas é o pão no sentido de manu, né? Muito bem? Daí, algumas teogonias apresentarem duas árvores, cada uma com a sua serpente. Se branca, a do bem, da sabedoria. Se escura, a do mal, da ignorância. Vem daí ainda as duas espécies de magias, de que tanto se tem falado no decorrer desse trabalho. E outra não é a interpretação que se deve dar às duas serpentes do caduceu de Mercúrio. As duas serpentes do caduceu de Mercúrio, né? Que é o símbolo da medicina, né? É o símbolo da medicina. Na razão do equilíbrio perfeito das duas conchas, da espiritual, balança, que, como já fartamente explicamos, no homem são representados pelo lado esquerdo lunar e pelo direito solar. Então, nós temos o lado direito, solar e lunar. Representam justamente essas duas serpentes, né? Que se enrolam num canal central, né? E que dá justamente a interface
produz o caduceu de Mercúrio. Né? Manu é, pois, o guia, o condutor de um povo, de uma raça. Assemelha-se na sua função ao pastor de ovelhas ou de qualquer outro gado, sendo essas funções de acordo com a hierarquia a que pertence. Aliás, evidentemente, aí até vem na religião, né, o nome pastor, né? O pastor que guia os seus seguidores. Aí tem uma ligação muito grande, né? O pastor de gado, de ovelhas, o condutor do povo. Né? O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, considerado, segundo a opinião de um Mahatma, como pertencente a uma das mais elevadas hierarquias divinas, uma entidade da sexta ronda, estamos na quarta, teve o nome de Gautama, ou seja, condutor da vaca, dando a Gal, ou Gu, o sentido de gado, e Tama, ou de condutor. Então, aí então, o citado de Gautama, né, tem esse significado. Né? O Gal, que significa o Go, a sabedoria, é isso? E Tama, né, o condutor, aquele que conduz as coisas inferiores para o seu destino superior. Né? Isso é muito importante. Né? Muito bem, veja bem que o assunto é muito vasto, né? Muito vasto, muito importante. O mestre realmente lhe dá uma importância muito grande ao entendimento desses conhecimentos profundos e fazendo a conexão de tudo isso. Né? Em todo esse conhecimento existe uma conexão. Em todos os povos, todos os conhecimentos que existem em cada povo se conectam numa só história, com nomes diferentes. É muito importante isso no nosso estudo, né, da cosmogênese, da antropogênese e da ciência iniciática, fazer essa conexão, ou perceber essa conexão, que nada está separado, tudo faz parte de um só conjunto. Né? Esse conjunto de conhecimentos vem de cima, né, das hierarquias superiores, e se espalham pela face da Terra em diversas épocas, em diversas religiões, em diversos povos, né? Mas todos eles guardam uma conexão fundamental com a origem da qual vieram. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa continuar o nosso encontro. Né? Vai ser muito bom nós conversarmos agora com todos aqueles que estão participando desse grupo de estudos, né? Trocando ideias. Muito bom, professor. E hoje o senhor deixou claro como o nosso mestre JHS, né, professor, conseguiu trazer tanto conhecimento para a gente, né? E a gente percebe a importância da humanidade em perceber, né, professor, o caminho da lei, né? Porque a lei que determina tudo isso, né, professor, é algo assim impressionante. Como eu digo sempre, né? Comigo aconteceu isso, né? Que quando eu comecei, há muitos anos atrás, estudar os ensinamentos do professor, Henrique de Souza, aconteceu um fenômeno interessante comigo. Eu que via as coisas separadas, assim, para lá, para cá, para cima, para baixo, eu comecei a ver de uma maneira única. Né? Através dos ensinamentos do professor, eu consegui fazer essa síntese. O professor ensina de maneira sintética. Então, nós fazemos a ligação do conhecimento da Índia, com o Egito, com as Américas, e assim, tudo tem uma conexão. Nada está solto. Por que nada está solto? Porque tudo vem de uma fonte única. Não é verdade? Tudo vem de uma fonte única. É claro que, veja bem, as religiões lutam entre si. Né? Sempre houve isso na humanidade. Né? As religiões lutando entre si, porque cada um achava que ela tinha a verdade. Não é esse a luta das religiões? Isso chama-se ignorância. Ignorância. Porque aquilo que vem trazido pela religião, de uma forma ou de outra, vem de uma fonte única. Então, tudo nos une a um conhecimento único do Pai Celestial. Né? Então, aí o nosso mestre, através dos seus ensinamentos, deixa bem clara essa questão e nós vemos a coisa toda de uma maneira sintética, única. Exatamente, muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos. Bom, vamos lá. Recadinho para o pessoal que está acompanhando aí, tem bastante gente participando, né? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, aqui embaixo, né? Quem tiver aí uma pergunta para o professor, pode mandar aqui ao vivo ou pode deixar escrito, né, no vídeo, que o professor ele lê e responde todas as perguntas
que são deixados aqui na nossa transmissão. Bom, quem não for inscrito ainda no canal, estiver passando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, ative ali o sininho, né, das notificações, pode clicar para receber todas as informações, que sempre que tiver alguma atividade aqui no canal, você será informado imediatamente ali, né, pelo YouTube, e sempre temos algumas atividades fora, né, da nossa programação normal. Inclusive, hoje tivemos uma palestra à tarde sobre astrologia, fala das eras, né, com a nossa querida Akemi. Essa palestra foi feita lá no departamento de Santana, e ela está aqui no canal. Você pode assistir depois, e é bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então, para quem é inscrito no canal, acompanha. E o conteúdo aqui do professor, como a gente sempre fala, tem aí uma abordagem exclusiva, né? Sempre aí com os assuntos de iniciação, e serve como fonte de pesquisa, né? Como fonte de estudo para aqueles que estão iniciando aí os seus estudos de iniciação. Nós temos agora as turmas que se iniciam, o professor já deu uma introdução, então tem turmas que já iniciaram em janeiro, fevereiro, mês de março. Então cada departamento, cada local tem uma data específica, né? O departamento Sumaré, por exemplo, vai começar no dia 5 de março. Então, quem for próximo ali da região do centro da cidade, né, mais aquela região do Pacaembu, enfim, próximo do metrô Sumaré. Depois a gente vai passar aqui os contatos direitinho de cada um dos departamentos que fornecerem, né, os dados, mas vocês podem se informar. Então, cada departamento tem a sua data, e para aqueles que estão longe, né, ou numa localidade muito longe, ou numa cidade que não há uma unidade da eubiose, você pode também fazer pelo EAD, né, pelo departamento online. Então, fica aí a nossa dica, e para aqueles que estão iniciando, mais uma vez, repito, vocês podem utilizar os programas, né, aqui do Projeto Iniciação, para se familiarizar com o assunto, né, ver quais são os temas que são abordados, mais ou menos a linha de pensamento. É bem interessante porque, basicamente, tem uma boa introdução e tem bastante material. Hoje é o programa de 193, então você imagina, tem muito material, muitos vídeos, tem muita informação. Então, não esquece, só para finalizar, clica aqui no vídeo, ali do curtir, né? E manda aí para um amigo, para um colega, para uma pessoa que goste desse tipo de conteúdo e queira receber esse tipo de informação. Certo, Carlos? Ok, Gilberto. Vamos passar para as perguntas, professor? Vamos lá, vamos lá. O Guazelli coloca o seguinte: sem karma não há evolução. Jesus já nos liberou no Gólgota. Não precisaria a evolução das eras? Então, veja bem, Jesus no Gólgota, ele não... Vamos aqui raciocinar. Na verdade, Jesus não nos libertou, ele nos deu o caminho da libertação. Veja, vamos seguir. Vamos deixar bem claro, os mestres não nos libertam, eles nos dão o caminho da libertação. A libertação somos nós mesmos que fazemos. É isso? O nosso mestre diz, o nosso professor Henrique de Souza diz assim: o mestre indica o caminho, aí o discípulo segue sozinho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Vamos repetir. O mestre indica o caminho, aí o discípulo segue sozinho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ele encontra o mestre Deus dentro de si. Então Jesus indicou o caminho, não é verdade? Mas ele mesmo falou, né? Numa determinada local do Evangelho, ele diz assim, que cada um pegue a sua cruz e siga-me. Cada um que pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um que pegue o que o karma lhe determina e me siga. Não é verdade? Ele não vai libertar ninguém. Ele dá o caminho da libertação. Agora, isso é muito importante. A vinda dele foi extraordinária, né? Agora, é claro, como o Guazelli falou, sem karma não há evolução, porque como é que vai evoluir, vai haver evolução se não houver a redenção
do comportamento humano. É necessário haver a redenção. O karma, veja bem, muita gente, veja bem uma interpretação, muita gente fala assim, inclusive, karma bom, karma ruim. Não existe karma bom e karma bom. Olha, não existe karma bom e karma ruim. O karma é um só. É o necessário. Vamos deixar bem claro? Não existe karma bom ou karma mau. É o karma necessário para o indivíduo. Perfeito? Então, muitas vezes, uma coisa que parece boa, que acontece no indivíduo, acaba sendo a sua destruição. Não é isso? Ou não? Muitas vezes, uma coisa boa que acontece, o sujeito ganha na loteria, se enche de dinheiro. Ah, que bom, que karma bom que ele teve, né? Não é assim. Aquele dinheiro pode ser a ruína dele. Ele pode gerar um karma muito maior se ele não souber usar aquele dinheiro. Então, não é assim, ganhou na loteria um karma bom. Mas as pessoas dizem, é um karma bom. Não é. O karma não é bom nem ruim. Ele é o necessário. É claro que se o indivíduo ganhar na loteria e usar aquele dinheiro para beneficiar seus irmãos, gerar empregos, gerar o bem-estar das pessoas, ele vai gerar o seu karma, ele vai melhorar o seu karma, né? Então, é ele que vai resolver. Ele que vai... Então, o karma não é bom nem mal. Depende daquilo que o indivíduo faz, da ação kármica sobre ele, né? Isso é muito importante. Então, Jesus não nos libertou, ele deu o caminho da libertação. Agora, é preciso a evolução das eras. As eras ocorrem umas atrás das outras, porque é necessário fazer justamente a seleção. É feita uma seleção. Não para tirar ninguém da evolução, não. A seleção é feita justamente para possibilitar a evolução de todos. Todos chegarão lá. Todos chegarão lá, né? Jesus, então, até ele falou o seguinte, né? Os últimos serão os primeiros. Né? Não adianta pensar, eu vou chegar primeiro. Não. Os últimos que estão lá encaminhando nas suas supostas derrotas, nos seus karmas, nas suas lutas, ele vai chegar à casa do Pai. É inevitável que ele chegue à casa do Pai, não é verdade? Então, isso aí. Então, a gente vê, nós devemos olhar toda essa questão do karma, da evolução das raças, dentro desse prisma que Jesus deixou bem claro, né? Do Pai Celestial. É amor e perdão. Tudo que existe no universo, tudo que existe, todos os processos, tudo que existe, nós podemos pensar sem errar. Isso é fruto de uma ação de amor e perdão. Bom, professor, muito bom. A Ana Cristina de Araújo, ela coloca o seguinte, professor, no caso de crianças trocadas, o que acontece com a criança terrena? Para onde é que é levada e como se dá o seu desenvolvimento? Pois é, olha o que acontece. Quando a troca é feita, é porque a lei sabe, né, quanto tempo vai levar essa troca. Né? Mas pode acontecer da seguinte forma, olha, não vou dizer uma criança, um ser humano, né? Ele tem a sua consciência aqui, né? Tem a sua consciência. Então, o que acontece? Vem uma outra consciência superior, é trocada. Ele entra naquele corpo e a consciência dele sai levada para os mundos internos. Ele fica trabalhando durante um certo tempo. Esse corpo serve de veículo para essa consciência superior. Terminada essa função dele, então a troca é desfeita. Tira-se aquele ser que está ali naquele corpo, sai e volta à consciência anterior e é recolocar aquele corpo. O professor nos indicou algo muito importante. Alguém com quem aconteceu isso, Juscelino Kubitschek. Isso o professor nos deixou esse ensinamento, Juscelino Kubitschek. Num determinado momento, o Juscelino foi trocado. A consciência dele foi retirada dele e veio uma consciência superior para realizar esse trabalho de extrema necessidade para o Brasil, que é a Fundação de Brasília. Brasília, que será a capital do mundo. Veja bem, nosso mestre fala isso. No Brasil, no futuro, serão tomadas grandes decisões internacionais. Olha só, em Brasília, no futuro, serão tomadas grandes decisões internacionais, porque o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. Então, o Juscelino, muitas vezes, tem muita literatura que diz que Juscelino foi reencarnação de um arquiteto do faraó Amenófis IV. Ele foi reencarnação de um arquiteto. O nosso mestre diz, não, ele não foi reencarnação de um... Não, minto. Deixa eu reconsiderar. Eu confundi agora.
Muita gente diz assim, Juscelino foi reencarnação de um faraó. Isso é o correto. Juscelino foi reencarnação de um faraó que construiu Brasília. Não. O nosso mestre disse o seguinte, a verdade é o seguinte, Juscelino foi a reencarnação de um arquiteto de um faraó. Com certeza, o Amenófis IV. E ele que construiu os templos para o faraó. Depois, esse arquiteto ele teve a missão de vir novamente para a face da Terra, no nosso tempo, e construir Brasília. Por isso que Brasília tem um aspecto bastante interessante, né? Tem uma ave, né? Vista de cima, o panorama de Brasília é uma ave, né? Então, é uma ave que tem correspondência no Egito. É uma ave que tem a sua correspondente nome no Egito. Então, e tudo em Brasília tem um aspecto assim bastante interessante, né? Interessante, né? O próprio construtor de Brasília, né? Niemeyer, né? Ele uma vez perguntaram para ele assim, Niemeyer, por quê? O Niemeyer também veio daquele tempo do Egito, né? Ele perguntou por que você não usa linhas retas? Perguntaram para o Niemeyer. A sua arquitetura é tudo a curva. A gente vem em Brasília, é tudo curvo, né? Então, o Niemeyer falou assim, olha, eu faço isso, sabe por quê? Porque no universo não existem linhas retas, é tudo curvo. Ele falou isso. A característica do universo é ser tudo curvo. Aliás, o Niemeyer ele construiu perto da ONU, né? O Niemeyer e um outro arquiteto francês, me escapou agora o nome, ele e um outro arquiteto francês, os dois construíram aquele prédio da ONU em Nova York, né? Então, foi a construção dele. E aquele prédio também tem um significado bastante. Depois, um dia, nós vamos. As dimensões dele, tanto de largura como de altura, tem um significado, superior bastante interessante. Aí está, então. Então, na troca, o que geralmente acontece é isso. Há uma troca, depois se desfaz a troca. Aquele ser que foi retirado do seu corpo, ele volta novamente ao seu corpo, e aquele que veio fazer uma missão no corpo especificado vai embora para os mundos internos, né, e assim por diante. É assim que nós podemos explicar para a nossa irmã. Muito bom, professor. Agora, falando em relação a Brasília, né, professor, é interessante, né, como a história da humanidade ela se conecta, né? Algo que foi vivenciado no Egito Antigo é trazido para o momento atual para dar uma continuidade no trabalho que foi feito lá atrás, não é? É tudo contínuo, a história é uma coisa só, ela tem uma continuidade, né? Todas as consciências estão ligadas para um projeto só. Não há nada. Por isso que eu disse, né? Que o mestre me ensinou isso. Não existe lá e lá, Egito para lá, Índia para lá, e América para o outro lado. Não, é tudo conectado dentro do mesmo princípio. Eu só quero citar um fato aqui do Juscelino, que ninguém conta essa história, mas, se não me engano, ele contou essa história que aconteceu com ele. Ele deve ter contado, ninguém sabia. Ele era governador de Minas Gerais e estava no palácio lá. Estava lá trabalhando no palácio. De repente, bateram na porta, né? Ele abriu a porta do escritório dele e entrou um padre. O padre se apresentou, um padre simpático, né? Começaram a conversar. Aí o padre falou para ele, olha, o senhor vai ser presidente do Brasil. Prepare-se. O padre falou para ele, o senhor vai ser presidente do Brasil. O Juscelino ficou... Ele nem tinha pensado nisso. Ele ficou assim, o Juscelino contou isso. Daí o padre se despediu do Juscelino, né? Ele falou, doutor Juscelino, já vou indo embora, tudo bem. Aí ele desceu, o padre saiu pela porta, né? Aí o Juscelino foi na janela e acenou. O padre chegou lá embaixo, acenou para ele e foi embora. Foi embora. O Juscelino contou. O Juscelino foi falar com a guarda do palácio, porque ele estava no palácio, estava cheio de guardas, né? Que faz a segurança. Ele falou assim, escuta, quem é esse padre que entrou aqui? Ele falou com você, né? Aí os guardas disseram, não, governador, ninguém entrou aqui. Nós estamos fiscalizando aqui. Estamos aqui de olhos abertos. Ninguém entrou no palácio, não. Isso não aconteceu. Aí está o fenômeno, né? O Juscelino teve a visita de um ser superior de hierarquia, né? Ele entrou, saiu, ninguém percebeu e se despediu do Juscelino lá de fora, né? Então, claro que o Juscelino que contou essa história, né? Ninguém saberia se ele não contasse, né? É muito interessante. A lei agindo, né? É interessante, viu, professor? E voltando ao assunto de Brasília, o
o Oscar Niemeyer, ele começou a carreira dele, ele desenvolveu, professor, esse negócio de curva, depois, inclusive, de Brasília, né? Porque todos os prédios lá têm linha reta, inclusive as duas torres, né, lá do Congresso. Aí depois ele começou, como se ele tivesse uma ligação cósmica, aí ele viu que o universo é todo cheio de curva. Ele falou isso, aí a gente começa a ver que a catedral já tem uma forma diferente de curva. Ele não usava linhas retas, sempre linhas curvas. Isso, aí ele começa o desenvolvimento do trabalho dele tudo em linha reta. E em São Paulo a gente tem o edifício Copan, né, que ele é todo circular, ele é em onda, né? É como se fosse uma onda do mar. É muito interessante a perspectiva, né? Como que o próprio arquiteto, né, Oscar Niemeyer, ele se conectou, né, com algo divino para ele desenvolver o trabalho dele. Eu não li nada específico sobre isso, mas eu deduzo que o Niemeyer também viveu no Egito, né? Com certeza. Deve ter vivido. Ele era um construtor, ele trabalhava com construções. Tá? Nada acontece por acaso, né? Então, esses seres foram trazidos para o Brasil para fazer essa obra monumental que é Brasília, né? E que será, como disse, o nosso mestre disse, a capital do mundo onde será tomar as grandes decisões internacionais. E Brasília acabou sendo, professor, um elo de conexão entre o Brasil inteiro, né? Todos os voos daquela região norte e nordeste, tudo faz conexão com Brasília para distribuir para outros lugares de... Eu me lembro que o mapa de Brasília tem uma ave, né? É uma ave, É a Ibis da Egípcia. A Ibis, que é a ave do Egito. Agora me escapou o nome, a Ibis do Egito, né? Então, e lá a gente vê que as construções de Brasília são meio assim diferentes, né? São assim, coisas, me disseram que a tendência do Egito é fazer, da Brasília, é fazer construções com uma lembrança das pirâmides, uma forma piramidal. A catedral, né? A catedral de Brasília é meio diferente, né? Não sei se foi o Niemeyer, deve ter sido o Niemeyer que fez. Deve ter sido. Mas a catedral também é meio diferente, não tem nenhuma catedral igual àquela, né? Então é tudo assim, nada é por acaso, né? Nada acontece por acaso. E o interessante também, tudo que o senhor colocou, vamos falar um pouco agora sobre Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc ela viveu muito pouco tempo, né? 19 anos, mas ela foi uma mulher muito forte, né? E é interessante essa conexão do nome dela, né? Joana com Gina, né, professor? E analfabeta, né? Porque naquela época a mulher não tinha acesso à educação, não podia ter acesso à educação, né? Mesmo no começo do século XX, né, professor, 1900, as mulheres não podiam estudar, né? Mesmo no Brasil aqui, até pouco tempo, viu? Até o século passado, século XIX, início do século XX, tinha muito analfabeto. Agora tem menos, mas ainda tem. Mas ainda tem. Mas mesmo as mulheres que tinham essa restrição de não estudar, professor, elas se destacaram muito, né? Elas tinham uma capacidade de criatividade, elas acabavam... muitas mulheres se destacaram, né? No cenário histórico, né? E uma delas foi Joana d'Arc. E a missão dela era uma missão nobre, né, professor? Ela foi condenada injustamente, né? Depois que ela morreu, uns 2, 3 anos, eles fizeram uma revisão do processo e chegaram à conclusão que ela foi morta, não tinha motivo nenhum para que ela morresse. Depois ela foi até canonizada, né? Hoje é Santa Joana d'Arc, né? A Igreja canonizou. Ela foi condenada por membros da Igreja Católica. Depois, agora, recentemente, ela foi canonizada. Né? Foi canonizada Santa Joana d'Arc. Teve um papa que levou a canonização adiante. E também naquele tempo a gente sofreu um período de inquisição, né, professor? Por isso que a Idade Média é considerada como a Idade das Trevas, né? Uma inquisição muito forte, né? Porque foi durante muito tempo, acho que 1000 anos, né, professor Dinker?
Exatamente. Então, aí teve... O Joana d'Arc, o interesse foi político, né? Foi uma vingança política que fizeram, né? Em cima dela. Exatamente. Inventaram muita coisa, né? Inventaram bruxaria, essas coisas, mas a questão era política. Exatamente. Ela foi, aliás, até a história dela, diziam que ela era prostituta, né? Não. Ela era muito nova. Não, mas disseram na época, ela praticava o sexo indevidamente, né? Daí acontece que as próprias freiras, levaram ela num convento, as freiras fizeram um exame nela e verificavam que ela era virgem. Então faz parte da biografia dela. As freiras próprias verificaram que ela era virgem. Então, eles tiraram isso do cenário. Isso foi tirado do cenário, né? Então, isso foi uma das acusações que fizeram. Acusaram ela de tudo, né? De tudo, Queriam pegar uma coisinha qualquer, né? Mas não conseguiram, porque ela respondia tudo direitinho. É claro que ela estava sendo orientada pelo pai, pelos seres de hierarquia. A resposta vinha em cima, né? E ela não se perdeu no interrogatório. Muito bom, professor. O Guazelli colocou uma pergunta sobre as crianças lá, né? Os ciganos que fazem as trocas? Olha, essa história dos ciganos é realmente muito... Eu não vou poder abordar aqui, porque é um assunto muito extenso. Eu acho que a gente teria que dedicar um momento, um espaço maior, porque o cigano tem relação com a Atlântida, depois vieram para a Europa, e tem uma série de considerações. Eu não vou entrar nessas considerações, porque vai ser muito pouco tempo para a gente dar uma explicação. Mas eu prometo que, brevemente, a gente vai trazer um material sobre os ciganos, né? Porque a gente tem que falar coisas corretas, porque existem ciganos hoje, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não causar nenhum transtorno, né, com os nossos irmãos ciganos, né? Tem que ter muito cuidado no que a gente fala, né? Por amor e respeito aos nossos irmãos ciganos, né? De hoje. E professor, a gente percebe ao longo da história que tem várias correntes filosóficas, né? Desde quando começou, né, os registros históricos, né, a escrita e tudo mais. Tem vários segmentos religiosos e filosóficos, e a gente vê que está havendo uma conexão entre elas, né? Eu acho que tudo vai se condensar numa coisa única, como o nosso mestre J.H.S. falava, né? Das religiões, né? Isso, religiões, correntes filosóficas, esotéricas. O que a Helena Blavatsky, o professor diz, ele sempre incentivou na vida dele a formação de uma frente espiritualista, né? Uma frente espiritualista única, né? De todas as correntes, né? Para trabalhar pelo desenvolvimento espiritual da humanidade. Nosso mestre, ele respeitava todas as religiões, né? Ele só não concordava com aqueles que usam a religião para fazer o mal, né? Evidentemente. Aí qualquer um pode fazer, né? De qualquer religião, fazer o mal com os veículos da religião. Isso o nosso mestre não concordava. E ninguém pode concordar com isso. Mas ele sempre foi assim bastante amoroso com todas as religiões, né? E agora a HPB fala que isso no livro dela ela fala que o futuro das religiões é ele se esvaziando, né? Vão sumindo, vão ficar apenas grupos pequenos de fanáticos, né? Mas a grande maioria vai se sintetizar num conhecimento cósmico. A tendência é essa, né? Todo mundo se unir dentro de um pensamento cósmico. E alguns poucos vão ficar assim resumidos em pequenas comunidades pequenas, fanáticas, mas com o caminho da extinção também. Isso vai ser a finalidade, o fim das religiões de maneira geral, né? A tendência é nos reunirmos uma grande confraternização. Muito bom. Eu vou passar os recados, professor, depois a gente volta a ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria falar sobre o Espaço Chacs de Nova Era. É um centro de terapias holísticas que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais.
Para mais informações, tem o telefone que está aí, que pode ser também via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. Aí está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filiais no departamento da eubiose de Brasília e também de Juiz de Fora. E 2 endereços em São Paulo, departamento da eubiose de Santana e também do Sumaré. Então, prestigie, vale a pena vocês estarem conhecendo o Centro de Terapias Holísticas Espaço Shakti Nova Era. E lembrando a todos, né, todo sábado tem um projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, aqui todo sábado às 20h40. E seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Prestigie, o professor ele traz muito conhecimento aqui para a gente. E lembrando que, em março, o Departamento de Santana inicia, né, o curso da série Peregrino, no dia 2 de março. Departamento de Sumaré também começa em março. A maioria dos departamentos estão agendando tudo o início do curso peregrino presencial no mês de março. Então, quem estiver próximo de algum departamento, né, Santana, Sumaré, Aclimação, né, que é Lacerda Franco, e também a Moca, né? Então, é só fazer contato, entra aí pela internet, eubiose.org.br, localize e pega telefone e faz contato, tá bom? Mais para frente eu vou divulgar direitinho. À medida que o pessoal tiver o folder, tiver mais definido o dia, a data, o horário, é sempre às 20 horas, tá? E Santana é de segunda-feira, então o agendamento é dia 2 de março. Oi, professor. Por aquilo que eu sei da Moca, né? Da Moca, em São Paulo, vai começar em abril. Eu só estou esperando eles me passarem o meio de comunicação que eles vão estabelecer, para a pessoa poder, o telefone, etc. Só falta isso. Aí eu faço a divulgação. Quem tiver aqui na Moca já pode fazer lá. Isso, aí a gente cara, todos os departamentos são bons, né? Agora a pessoa escolhe para a sua conveniência o que tiver mais perto da sua casa, né? Isso. Se tiver mais pertinho, melhor, né? Melhor. Aí a gente vai se falando. E lembrando que sábado que vem é sábado de carnaval, mas a gente está aqui, né, professor? Estaremos aqui, claro. E lembrando, a gente vai fazer o programa no sábado. Ai, professor. Sábado de carnaval, vamos fazer, né? Vamos fazer. A gente vai estar aqui fazendo o programa e lembrando que quem não puder assistir, fica gravado aí para assistir ao longo da semana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. O pessoal está agradecendo, professor, o Décio Oliveira, lá de Santana. Boa noite a todos, parabéns a toda a equipe. O Guazelli, DF ou Nova Chavantina? Ele coloca Brasília ou Nova Chavantina, professor? Porque em termos de evolução, deve ser, né? A capital espiritual do mundo, você falou que é Brasília, mas a Brasília vai ser o grande portal para, no futuro, chegar à Nova Chavantina, não é isso, professor? Exatamente. Então, o professor nos dá uma posição muito importante justamente de São Lourenço, né? E o São Lourenço, ele diz que é a capital espiritual do mundo, né? Pela ideia que ele tem, né? E ele diz que lá em São Lourenço vai haver uma grande mudança, né? Na estrutura de São Lourenço, e que a Agartha vem para a face da Terra, né? Então, isso aí. Né? Mas Nova Chavantina também tem uma importante... Porque lá justamente está concentrado o trabalho do quinto, né? Do quinto sistema. Do quinto está todo o trabalho lá, inclusive o próprio... Está tudo resumido lá, né? Isso. Então, é o quinto sistema, né? O trabalho do quinto senhor, né? Isso. E a Eliane, ela coloca aqui que no Rio de Janeiro já começou, né? Então, quem tiver na região do Rio, faça contato com a eubiose do Departamento do Rio, né? Acho que é Gomes Freire. E ainda tem... eles estão aceitando matrícula. Inclusive, durante o Carnaval... não haverá... haverá um recesso durante o Carnaval, mas depois eles voltam, tá?
Quem estiver na região do Rio, quiser fazer o curso da série Peregrino presencial, é só fazer contato com o Departamento da Eubiose do Rio de Janeiro. A Thelma também, boa noite, gratidão. Boa noite, muito obrigado. E a Maria... Maria Maria de Fátima Marano Fix. Ela também está agradecendo. É isso, professor? Isso. Então, fechamos com chave de ouro. O senhor trouxe muito conhecimento, para mim foi maravilhoso. O tempo está passando rápido, a gente nem percebe, né? Passa rápido. 1h30 já de programa. Então, eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter, né, pelo conhecimento que ele trouxe, agradecer o Gilberto Catira, agradecer todo mundo que participou do programa hoje e desejar a todos um bom final de sábado. Aqui em São Paulo está chovendo bastante, mas, enfim, faz parte. E bom domingo a todos e até o nosso próximo encontro sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Um bom domingo. Semana que vem estamos aqui de volta, hein? É carnaval, mas o nosso bloquinho vai estar aqui a todo vapor, em pleno sábado. A gente vai estar aqui em plena folia. Então, esperamos vocês no próximo sábado aí. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido Gilberto Catira, meu querido Carlos Nascimento. Boa noite a todos os queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. E dia 14 estaremos aqui. Dia 14 estaremos de volta. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus. Boa noite.